Amados, eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. A leitura seria uma leitura mais extensa, mas eu vou economizar, porque é um pouco extensa e vocês vão compreender essa história que aconteceu e que já é conhecida de todos nós. Talvez não vão receber ainda não. Daniel capítulo 5, eu convido os amados, as amadas do Senhor a ficarmos um pouco em pé, para lendo o versículo de 1 a 9, que diz assim: a escrita na parede, o rei Belsazar deu um grande banquete, amigo dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei. Os seus grandes e suas mulheres e concubinas então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzisse os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros. E disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Rapidinho vou saltar da leitura, por ser um pouco extensa. Versículo 24 e 28 diz assim: então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura, e esta é a escritura que estava na parede: Mené, Tekel e Passim. Esta é a interpretação daquilo: Mené, contou Deus o reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Sentados na paz do Senhor. Amados irmãos, essa história, ela já deu filme. Ela é uma história muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. No momento inicial do culto, nosso irmão Fabrício comentou um pouco sobre a história. Rapidamente ele deu uma passeada na geopolítica do mundo do que nós estamos vivendo agora. Mas isso não é nada novo. Guerras
rumores de guerras, pestes, isso não é nada novo debaixo dos céus. De épocas em épocas coisas acontecem. Pessoas nascem nesse período e pessoas vão embora nesse período. Mas tem coisas diferentes em todos os tempos. Os acontecimentos estão sendo bem precisos com as Escrituras Sagradas. E aí veio o meu coração quando o Fábio me pediu que eu pudesse trazer a palavra a vocês. Isso acontece com todos aqueles que têm um compromisso de trazer a palavra de Deus para pessoas que são de Deus. Temos um compromisso de ficar sozinho no local, orar primeiro e perguntar a Deus o que é que Deus quer que falemos para as pessoas. Eu aprendi há muito tempo, que eu não sou mais novo, que primeiramente Deus fala com a gente. Deus fala com as nossas vidas, para depois falar com a vida dos outros. E eu pensei num tema, a última noite de Belsazar. A última noite dele. Não foi uma noite qualquer. E eu quero rapidamente falar um pouco dessa introdução de Belsazar, quando aqui diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Quando fala pai, é exatamente parecido quando na Bíblia se chama Davi de pai, da tribo de Davi. Que a história vai mostrar que esse Belsazar é neto ou bisneto de Nabucodonosor. Essa família de Nabucodonosor teve muitos problemas. Eles matavam entre si para assumir o reinado. Esse Belsazar, o pai dele, matou alguém. Dá-se a entender que o pai de Belsazar casou-se com a mãe de Belsazar, sendo ela filha de Nabucodonosor. E aí dessa linhagem, esse Belsazar era, com 26 anos, do exército do rei Nabucodonosor. Eu só estou contando isso para vocês entenderem um pouco mais à frente. Aí vocês vão entender por que eu dei essa introdução, de que esse rapaz, Belsazar, não era um homem comum, era um guerreiro, era um soldado. E aí, nessa última noite dele, eu coloquei algo aqui, escrito. Aí quando o Fábio disse, se eu quer ficar aqui, eu disse, não, aqui a minha coluna não vai dar para poder eu estar várias vezes voltando aos estudos. Mas essa frase aqui na parede, Mené Tekel Passim, lá na Babilônia, o rei não soube entender, chamou os astrólogos, feiticeiros, para que pudesse ler aquela frase, porque ela estava em aramaico e não tinha as vogais. E aí, é vogais, Bi? Isso, as vogais, ele não escrevia no aramaico. Aí chamou-se alguém que pudesse vir interpretar aquela frase. Quem é esse alguém que vai ser talvez esquecido na história e agora é trazido ao palácio para ler aquela escritura? Daniel, não foi? Quando você está esquecido, às vezes, não canta na igreja, está lá esquecido, ninguém te chama, ninguém prega, você não prega mais na hora, mas Deus está te vendo. E em algum momento da história vai acontecer algo que só você pode interpretar. E aí Deus traz Daniel para interpretar. Aí dá-se a entender que o historiador comenta que quando Daniel começou a interpretar e disse para ele, na linguagem babilônica, porque essa questão aqui, dessa Mené Tekel Passim, ela fala de medida, de peso. Era uma linguagem comum dos vendedores babilônicos. Quando Daniel interpretou, o rei sacou e entendeu logo. Pronto, morri. Querido, eu fui olhar no dicionário o significado do que Deus estava falando com Daniel, da linguagem babilônica. Eu fiquei assustado. O que é que Deus estava falando com o rapaz, com Belsazar? Essa questão aqui, quando você dá balanço da sua empresa, da sua venda, você dá balanço, você faz o quê?
uma liquidação, né? Você liquida tudo aquilo, dá um preço abaixo, porque você quer fechar aquele comércio. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Belsazar: o que você fez, você sabia, porque a Bíblia diz que Belsazar sabia que aqueles utensílios, o avô ou bisavô dele, não se sabe o que era de Belsazar, o grande Nabucodonosor, tinha pego na casa de Deus utensílios consagrados para louvor a Deus. E Nabucodonosor pegou e trouxe para o reinado dele. Estava quietinho esses produtos lá. Belsazar consegue ser pior do que Nabucodonosor. Lembram que quando Babilônia pegou, levou a cativeiro Israel, Nabucodonosor poupou Jeremias o profeta. Poupou Jeremias. Ele respeitava. E você sabe que Nabucodonosor deu trabalho para Deus, mas Deus ensinou lições a ele, e ele glorificou o nome do Senhor. E Belsazar, ele chama 1000 pessoas dos grandes dele e cria uma noitada, bebendo, pulando, sorrindo, cantando, brincando com as coisas de Deus, e manda buscar os utensílios. E a Bíblia diz que ele sabia o que estava fazendo. E Deus chega para ele e diz: por que você fez isso? Você passou do limite, e eu vou liquidar o seu reinado. Hoje eu passo o seu reinado para outro. Os historiadores comentam que no momento que estava acontecendo aquela mão escrevendo, os medos e persas já estavam cercando Jerusalém, ou cercando a Babilônia. Os medos e persas já estavam cercando a Babilônia. Lembra que Israel também foi cercada pela Babilônia? Agora é a vez da Babilônia ser cercada pelos medos e persas. O que eu quero chamar a atenção rapidamente: a onisciência de Deus. Deus sabia que Belsazar ia fazer brincadeiras com as coisas de Deus, antecipou os medos e persas, e eles ficaram aos arredores. Quando Deus diz: Mené, Tekel, Parsim, vou liquidar seu reinado, hoje eu vou entregar seu reinado a outro. Hoje é o fim do dia que você reinou até aqui, não reina mais. O que eu quero pensar com isso? A última noite de Belsazar. Isso me chamou a atenção porque me leva a alguns momentos da história de que muitas pessoas tiveram as suas últimas noites. Eu já presenciei situações de últimos momentos de pessoas. Por questão ética, faz uns 4 anos. Mas essa eu posso contar porque foi a meu ver, quando Juarez me convidou e disse: pastor, mamãe está morrendo, o senhor vai comigo? Eu disse: vou com você. E nós fomos até Ipiaú. E ali ela estava se agonizando, e já não estava com os olhos mais abertos, já estava em processo de... mas não conseguia morrer. Seu neto chorando, Juarez chorando, disse: um minutinho só, deixa eu me aproximar e dar uma joelho. E eu comecei a passar a mão nos seus cabelos e conversar com ela mais baixo, só eu e ela. E eu disse: vá, tua viagem, fica tranquila, segura na mão de Jesus e vai a tua viagem, vai em paz, irmão Júlio, Jesus está contigo. E naquele momento, mais assim, alguns 15 ou 20 minutos, ela viaja. A sua última hora. Todos nós passaremos pelo último momento de nossas vidas. Isso não foi a primeira vez, mas eu quero pensar aqui na última noite de Belsazar, para que cada um de nós possamos ter a consciência que nós somos chamados para sermos diferentes nesse mundo. E eu quero dizer algo muito sério que está acontecendo.
Lá na Ucrânia, muita gente está tendo a sua última noite. Muitas delas estão tendo a última noite sem Cristo. Muitas delas estão tendo a última noite recebendo Cristo. E muitas delas estão matando as outras, mas não estão entendendo que também serão chamadas para se apresentarem diante de Deus na última noite. A última noite de Belsazar, a não importância aos bens materiais. Nessa última noite dele, versículo 7, ele não deu nenhuma importância às coisas de Deus. Imagine, ele tinha a sua última noite, ele poderia ter aproveitado de uma maneira melhor, mas ele procurou fazer o pior para a vida dele e para a vida do reinado dele. Ele não deu nenhuma importância aos bens materiais de Deus. Mas Deus quer bens materiais? Tudo para Ele, por Ele, são todas as coisas. Os bens materiais que Deus colocou aqui, Ele abençoou. Em Gênesis, Deus disse: eis que é bom o que eu fiz. Deus fez para o louvor e para a glória dele. Tudo que tem fogo, seja o tambor, o violão, louve ao Senhor. A sua vida é um utensílio de Deus. O seu corpo não é seu, é um utensílio de Deus. A sua vida é de Deus, o seu carro é de Deus, o templo é de Deus, as águas é de Deus, a lua é de Deus, tudo para Ele e por Ele são todas as coisas. Às vezes tem pessoas que pecam na hora do almoço, está almoçando e está reclamando da comida, está almoçando e está jogando fora. Belsazar fez isso, pegou os utensílios que foram consagrados para louvor do nome do Senhor e brincou. A última noite de Belsazar foi não dar importância aos bens materiais. Os mesmos não faz parte, não faz frente esses bens materiais. E diz o versículo 7 que quando ele quis ver a interpretação do nome que estava lá, ele pegou os bens dele e chamou Daniel e disse: olha, primeiro ele não chamou Daniel, chamou os astrólogos, os feiticeiros, e trouxe a sua presença e disse: ó, eu dou púrpura, eu dou um colar, eu dou terceiro lugar no reinado, porque ele era o primeiro, o pai dele o segundo, eu dou o terceiro para você. Mas por que, pastor, o pai não assumiu o lugar? O pai colocou ele. Dá-se a entender que o pai não era bem lá essas coisas em termos de liderança. Como ele era do exército e a mãe tinha uma influência, a avó dele ainda estava viva, então era aquela patota, e aí colocou ele. E ele pega agora e oferece bens materiais para que os feiticeiros pudessem traduzir o que estava na parede. E não conseguiram. Lindo é quando Daniel chega. Lindo é quando Daniel chega para poder interpretar aquele nome que estava na parede. Aí a última noite de Belsazar mostrou claramente que os bens materiais não têm nenhuma importância nessa questão aqui de comprar. E tem pessoas que usam de artifício com dinheiro para comprar algo ou a consciência de alguém. E não fez frente à justiça de Deus. Não comprou, não conseguiu comprar. Amados do Senhor Jesus, a última noite da cheia, das enchentes da Arumê, porque ela vai se esvaziando na sequência dos dias. E eu me lembro daquela enchente, que naquela enchente, quem tinha dinheiro não tinha mais dinheiro para comprar a comida. E me lembro que alguém virou para mim e disse: o senhor consegue uma marmita de comida para mim? Eu consigo. E alguém chegou perto de mim e disse: o senhor já viu isso? O pobre comendo com o rico? Eu disse: claro que eu já vi. Meus queridos,
O dinheiro não compra as coisas de Deus. O dinheiro não compra a vida que você tem, já é comprada. Você tem um preço que não tem dinheiro nesse mundo que pode cobrir. O que você faz é ouro, é pérola. O que você canta é pérola. O que você declama é pérola. O que você prega é pérola. A sua vida é pérola. E Deus não quer que você jogue isso em qualquer lugar. Mas Belsazar pensou: eu vou trazer alguém, vai descobrir o que é isso aí, eu vou resolver essa situação. Um dos homens mais ricos do mundo morreu com Covid-19, o presidente de um banco de Santander, há 2 anos atrás de Covid. E quando ele estava com falta de ar, ele disse: eu tenho dinheiro, mas eu não tenho oxigênio. O dinheiro não compra o que Deus já comprou. A última noite de Belsazar era para ele poder se ajoelhar e dizer: perdoa, Pai, perdoa, porque eu sei o que eu fiz. Posso não estar entendendo, meu Pai, o que está ali, mas eu sei que é sobrenatural. Então, a última noite de Belsazar foi tentar comprar com os bens materiais a interpretação da palavra de Deus. Tem cantores e pastores que só pregam e cantam se comprarem o louvor ou a pregação dele. A última noite vai chegar para a prestação de contas. A última noite de Belsazar, a noite dos medos e dos horrores, versículos 6 e 9. Diz a Bíblia que Belsazar, ao ver o que estava escrito na parede, ele relaxa, a coluna dele não aguenta, o medo era tão grande que ele abaixa. E aí vem ao meu coração algo. A Bíblia diz que quando o Filho de Deus aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso eu quero te chamar a atenção, porque quem estava aqui com medo, diz a Bíblia que os joelhos de Belsazar batiam um no outro. Ele não era como eu e você, que às vezes tem medo de uma barata, de um camundongo. Ele era um soldado, um guerreiro. Mas diante de Deus não tem soldado, não tem guerreiro. Todo joelho se dobra. Quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, o centurião romano tremeu nas bases e disse: verdadeiramente este é Filho de Deus. Amado, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? A última noite de Belsazar nos revelou medos e horrores. E esse povo que estão aí se achando, seja OTAN, seja Putin, seja quem for, eles estão fazendo tudo isso permitido por Deus. Eles não têm essa autoridade toda. Eles são apenas chicote nas mãos de Deus. Deus, quando quer punir, vingar sobre as nações, Deus permite a dor. Temos que reconhecer isso. Quando Deus levanta do seu trono para abençoar, Ele abençoa. Quando Deus levanta do seu trono para matar, Deus mata. Quando Deus levanta do seu trono para dar vida, Ele dá vida. Quando Deus levanta do seu trono para vingar, como Ele diz: não vingue de vocês mesmos, deixa a vingança para mim, Ele vinga. Isso é para mostrar que Deus é amor, mas Ele é justiça e é poderoso, e ninguém encara Ele não. Isso quer dizer que você pode dormir, como foi a música cantada. Você pode dormir na tempestade, porque o comandante maior, quando o Núbia estava cantando, ela sabe por que eu pedi, porque tem uma história
linda, e tantas pessoas se identificam com essa música. É interessante que quem fez a música falou que o leão ficava rodando, rodando, e Daniel, por certo, tremendo ali, coitado, com medo. E aí o Cristo, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, Cristo falando: eis que eu estou com vocês todos os dias de vossas vidas. E eu creio que é o Cristo que estava ali. Ele desce e diz: Daniel, fica com medo não, eu estou aqui. Em outras palavras, às vezes nossos filhos vão para algum lugar conosco e ele vai pertinho de nós, de repente vê um cachorro, vê alguma coisa, ele fica com medo. Aí o pai ou a mãe diz: calma, eu estou aqui, fica tranquilo, eu estou aqui. Deus estava falando com Daniel: fica calmo, meu filho, você poderia ter medo se eu não estivesse aqui nessa cova, mas eu também estou aqui. Deus está conosco. Ainda que você tenha medo, porque eu e você somos pessoas cercadas de medos, mas temos um Cristo que não foi forjado no medo, um Cristo que enfrentou a cruz e que está vivo e reina ao lado do seu Pai. A última noite de Belsazar nos revelou a noite dos medos e horrores, quando os nossos pecados são confrontados pela ira de Deus. Estava Deus ali confrontando o pecado de Belsazar, e na hora que Deus confronta Belsazar com a sua ira, Belsazar treme, ele realmente cede. Quando os nossos pecados são confrontados pela justiça de Deus, quando os nossos pecados são confrontados pela dor, os medos chegam sobre nós, os medos batem a nossa porta. Quero compartilhar com vocês a importância de nós termos o cuidado de estarmos prontos para a última noite nossa. Morava na roça, nas tesouras, a qual também ali morou tia Creuza, morou Sarinha, morou Fábio. Em alguns momentos nós morávamos, ia para a rua, voltava, e é sempre assim. Havia um moço, um velho, que o tio Hélio o conduziu para que pudesse ser oleiro ali naquela roça. Era chamado o José Oleiro, seu Zé Oleiro. E ele adoeceu, já estava de idade, e a última noite dele, meu pai passou para nós. E ele estava se agonizando naquela venda, tinha um quarto no fundo, e meu pai, os homens da região que ia comprar na venda, fez aquela sentinela, como dizem, e ali colocava vela e fazia algumas rezas, algumas orações para que seu Zé Oleiro morresse, e seu Zé Oleiro não morria, se agonizava, mas não morria, e todo aquele povo, aqueles homens que estavam na venda, sofria porque o Zé Oleiro não morria. E em um determinado momento, o Zé Oleiro pegou o seu dedo e cortou no dente. E os homens viram aquela cena, muito sangue, e perguntou para ele: por que você está fazendo isso? Ele disse: porque eu não estou conseguindo morrer, porque eu cometi um pecado e ninguém soube, e eu vim para aqui para a tesoura, mas ninguém soube do que eu fiz. Eu matei minha mulher, enterrei em um lugar e ninguém sabe, e eu fugi para essa região, e aqui fiquei, e agora estou me agonizando e não consigo morrer. E ali os homens assistiram aquela cena, naquela última noite dele, e depois daquele episódio, ele veio ao falecimento. Isso mostra claramente que todos nós, políticos, homens poderosos, temos que estarmos preparados para enfrentar o tribunal de Deus, para receber duas palavras para os que estão preparados: vinde benditos do meu Pai. E os que estão despreparados: vai para longe de mim, malditos. Meus queridos, o mundo está sendo julgado. Estamos dentro do caminho das dores. Pessoas estão sendo chamadas para partirem para a eternidade.
Pouco se tem se falado nas igrejas sobre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Não adianta nós sermos pastores, pregarmos e passarmos a vida toda pregando e irmos para longe de Deus. Não adianta nós sermos cantores e quando partimos daqui estarmos longe de Deus. Estarmos no templo não salva. Estarmos tendo título não salva. O que salva é Jesus Cristo. É Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E nós temos que perguntar para nós mesmos: temos Cristo dentro de nós? Eu não estou falando que você e eu é perfeito, porque no céu não tem perfeito. Os que saem daqui não saem perfeito, se torna perfeito lá, aqui não. Mas somos transformados e recebemos a coroa. Amém. Queridos, a última noite de Belsazar foi a revelação dos medos e horrores. Então muitas pessoas não estavam se preocupando com a vida após morte. Estão vivendo a vida como Belsazar, comendo, bebendo, passeando, projetando. Isso está errado? Não está errado. Passa, está errado quando você faz tudo isso sem louvor a Deus. Tudo que nós fizermos tem que ter uma conotação para a glorificação do nome do Senhor. Tudo. Terceiro item. A última noite de Belsazar nos revela que o homem não é tomado por inocente. O homem, o ser humano, não é chamado para se apresentar a Deus como inocente, que ao chegar diante de Deus, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz as coisas tuas, eu cantei, eu fui pastor. Jesus disse: eu não vos conheço. Porque para Deus conhecer tem uma diferença para os homens. Para os homens eu conheço o Neto, seu Odilon, conheço a história minha de Neto crescendo aqui em Darueira. Eu conheço o Neto, mas a intimidade da alma de Neto e a minha intimidade só Deus conhece. Então quando Jesus disse: eu não te conheço, Jesus está dizendo: eu não tenho intimidade com você. Eu conheço, sei que você mora na rua tal, número tal, CEP tal, mas eu não tenho intimidade com você. Então a salvação, ela deve ser pensada nessa questão de Belsazar. Belsazar, na sua última noite, ele não estava preparado. E aí, a Bíblia diz no versículo 22 e 23, que Deus está falando: você sabia do que você fez, você pegou os utensílios da minha casa e você sabia que seu pai tinha pego e que aquilo não podia brincar. Você sabia, Belsazar. Então os nossos pecados, quando nós cometemos, Deus sabe que nós sabemos que estamos pecando. Nós sabemos o que é certo do que é errado, porque o Espírito Santo veio ao mundo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo eterno. Nós sabemos. Se nós sabemos que somos pecadores e que cometemos o pecado, o que nos resta, pastor? Só uma coisa: humildade e arrependimento. De chegar a Deus e dizer: Senhor, pequei contra ti, pequei, Senhor, mais uma vez, que o teu sangue me ajude, Senhor, a arrancar esse pecado da minha alma. A gente tem que ensinar as crianças, agora junior e adolescente, que já tem consciência de certo e de errado, que o pecado é exatamente a separação de nós para com Deus. Na hora que os adolescentes, crianças e junior entendem isso, quando o diabo levar a cada um de nós pecarmos por palavra, por pensamentos e atitude, mas logo em seguida o Espírito Santo diz: olha, o diabo está te acusando, mas eu estou aqui para te dizer: o sangue de Jesus ainda cura, ainda purifica, ainda liberta e ainda salva você. Apenas diga: Senhor, me perdoe, Senhor, me dá mais uma chance.
aquele que perseverar até o fim. Então a jornada para chegar até Deus é diária. Temos que ensinar às igrejas, nossos filhos, nossas filhas, que a jornada da salvação é diária, conquistando a cada dia. Por isso que Jesus orai sem cessar. A última noite de Belsazar nos revela que o homem não é tomado por inocente, ao ponto de achar-se inocente, ao ponto de esquivar-se de suas culpas. Olha, Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Deus coloca Adão e Eva ali, vivendo uma vida muito boa. O pecado entra, e quando Deus se apresenta, eles correm, se escondem, e Deus diz: quem foi que te mostrou, te revelou? Aí começou ele se esquivar das culpas, e Adão foi o primeiro a pular fora. Aquela mulher que tu me deu, sabe? Aquela que tu disse que era boa, ajudadora, coisa e tal, ela que me levou a cair. Olha o sentimento da culpa lançada para o outro. Em outras palavras, Adão está dizendo: se há alguma culpa aqui, é o Senhor que errou, me deu uma mulher com defeito. E Deus vai até a mulher: por que fizeste isso? Como é que tu faz isso? Ela diz: sabe, aquela serpente que tu colocou aqui como uma coisa boa, linda, coisa e tal, foi ela que me fez pecar. Isso não nos diz alguma coisa entre nós, não? Às vezes nós queremos sempre procurando colocar a culpa. Lá na escola, quem é professor sabe disso. Olha como o espírito da serpente está na sala de aula. Um faz errado, quando a professora encosta o professor, foi fulano. É natural. A natureza humana decaída. Às vezes dentro de casa, as pessoas não assumem suas culpas e está achando que Deus nos toma por inocente. Belsazar pensou isso. Belsazar pensou que Deus não estava vendo ele pegar os utensílios da casa de Deus, ao ponto de fazer-se vistas grossas. Isso é bem conhecido, vistas grossas, né? Alguém erra, faz vistas grossas. Deus não faz, não. Deus não faz vistas grossas, não. Quero finalizar lembrando daquele jovem lá do Paraná, o porta-mala. Quem lembra? Lá no Paraná, aquele jovem escarneceram daquela senhoria, aquela mãe que chegou próximo ao carro, estava cheio de jovens, e que pegou a filha dela, e a mãe disse: vai com Deus, minha filha. E ela disse: alguém junto, disse: olha, se ele quiser ir conosco, que ele vá no porta-mala. Escárnio. Jesus deveria ter falado: então Jesus sente aqui do nosso lado, porque nós precisamos dele. Tenham comigo que eles voltariam, mesmo errando, eles voltariam para casa vivos. Mas eles foram direto para o cemitério. E quando os bombeiros foram abrir o carro para tirar os corpos, a tabela de ovos, eles estavam levando a alimentação, a tabela de ovos estava intacta. Quem foi que segurou a tabela de ovos lá no porta-mala? É porque é o lugar dele. Tem muitas pessoas colocando Jesus não no quarto, não na sala, não na cozinha, colocando lá no lugar do cachorro, lá no quintal. Jesus, ele tem que estar dentro de nós. Amém. E onde nós formos, ele vai estar dentro. Há muitos anos, acho que 20 e poucos anos, trabalhando em Piauí, na ICAP. Antes disso, na Rio Novo, material de construção. Eu fui trabalhar naquela empresa e levei minha Bíblia e coloquei na mesa. O gerente chegou e viu que eu estava trabalhando, mas a minha Bíblia estava ali. Ele não falou nada. Aí o funcionário outro disse: e se ele mandasse tu não colocar mais a Bíblia aí? Eu disse: aonde a Bíblia não entrar, eu saio junto com ela. Porque a minha salvação, para eu ser um bom funcionário, quem me tornou melhor foi Jesus. Então o patrão que foi inteligente, ele vai dizer: não,
fica junto com a Bíblia, junto com Deus, porque você é melhor, porque Jesus está com você. Porque sem Jesus, o que o patrão ia ter comigo era prejuízo. A última noite de Belsazar nos revela que a verdadeira fé não tem preço. É nessa que é linda. Para finalizar realmente, irmãos, versículo 16, 17, Belsazar vira para Daniel e diz: olha, fiquei sabendo que você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Te dou o terceiro lugar no reinado. E te dou colares, te dou ouro, te dou para comprar fé. Daniel diz: pegue e fique para você e dê a outros. A mim não, eu não quero isso. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: a minha vida com Deus não é para comprar, não é para vender. O que eu fizer por você, Belsazar, farei porque Deus está mandando. Então, amados irmãos, não venda a tua fé por nada. José do Egito foi convidado a vender a fé dele. Quem foi a pessoa que quis comprar a fé de José do Egito? A mulher de... Ela ofereceu uma moeda, o corpo dela. E ele disse: não, a minha vida é comprada pelo sangue do Cordeiro. Então Daniel disse: não, o que você tem não serve para mim. A última noite de Belsazar nos revela a verdadeira fé não tem preço. Não tem preço material, não tem preço de posição, não tem preço emocional. Não se vende a fé. Jovem, adolescente, juniores e crianças, quero dizer uma coisa para vocês agora, e de todo o meu coração, de todo o meu sentimento de Deus: vocês têm que ir para a escola como a minha filha Raquel tem que ir. Existe uma ideologia maligna que vem assolando pelo mundo inteiro e que estão invadindo as escolas, querendo contaminar a mente das pessoas, da juventude. E essas pessoas irão pagar um preço muito alto na última noite dela, que vão se apresentar a Deus. Os Supremos Tribunais Federais do mundo inteiro estão pervertendo, votando que pode matar criança, abortar as crianças. Isso é um assassinato. Você está matando a semelhança de Deus dentro do ventre. Todo sangue inocente será cobrado. As nações serão punidas. Como disse o nosso irmão Fabrício, ninguém inocente nesse grupo, nesse sistema maligno, mas todos eles vão ter escrito nas suas consciências: Mené, Mené, Tekel, Passim, vocês foram pesados e vocês são falsos. Eu vou passar vocês no crivo da minha justiça. Há muitas ideologias nas escolas. Os nossos filhos vão para as escolas em paz, felizes, acreditando na figura do pai e da mãe que Deus construiu. E nas escolas já tem professores investidos de demônios, ensinando que homem e mulher não existe, que tudo é normal. Isso é diabólico. Isso é brincar com o Todo-Poderoso, com o Sagrado, desconstruindo em dizer que uma criança, quando nasce, ela tem que escolher o seu sexo, porque na verdade é neutro. Essa malignidade de linguagem neutra. A linguagem de Deus é uma só. Sim, sim, não, não. O governo de uma família cristã não deve ser um governo de ditadura, também não deve ser um governo de liberalismo. O governo de uma família é o governo teocrático, aonde Deus nos ensina. Glória a Deus. Os governos da igreja, da sociedade, da nossa família, não é o liberalismo, não é a ditadura. Não deve ter ditadura na família, mas deve ter teocracia.
aonde Deus nos ensina na Bíblia a nós seguirmos os caminhos do Senhor. Instrui a criança no caminho do Senhor. Meus queridos irmãos, abramos os olhos, não faça as vistas grossas. Deus não vai tomar eu e você por inocente. Nós seremos chamados, o dedo de Deus, lembra de Cristo? Estavam jogando pedra numa mulher adúltera. Cristo se apresenta para ela, pega seu dedo e faz o quê? Começa a escrever na areia, né? Você não acha que o dedo dele não era ele que estava com o dedo lá na parede? O dedo de Deus vai, ele sabe tudo do que esses homens estão fazendo. Deus não vai tomar o universo por inocente. Em um grupo de teologia, alguém estava passando pano, achando que fulano, putz, é bom, e que o outro é ruim, e que o outro é bom, e o outro é ruim. Aí eu fui lá e escrevi: cuidado, nenhum presta, bom é Jesus. É só um teatro das tesouras. Os inocentes morrem, crianças morrem, para que os políticos ganhem dinheiro e ganhem posições. Todos eles são ímpios, malignos. Entende? A noite, a última noite de Belsazar, deve termos cuidado. Nós seremos chamados para comparecermos perante Deus, e Deus vai escrever na nossa consciência o que de fato estamos fazendo. Não estamos dizendo que eu e você é perfeito, não estou falando disso. Eu estou falando de consciência de que nós vamos aparecer diante de Deus, e que todos nós, eu e você, temos que estar observando que Deus não está com os olhos fechados para o mundo. Tudo que estiver acontecendo, Ele está no controle, pode acreditar. Ele está no controle. Ele está observando tudo. Ele sabe tudo. Em uma noite escura, debaixo da pedra do salão, aquela pedra escura, e uma noite escura, Deus, você não consegue ver uma formiga preta, pequenininha, debaixo dela. Deus vê como se fosse dia. Ele, os olhos dele vê tudo. Por isso que nós podemos descansar em paz. Alguém diz: mas você mora ali. Existe uma pessoa em Darumê que veio para mim e disse: deseja um dia ver aquela pedra caindo para matar muita gente aqui embaixo. E eu moro ali. E eu digo: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor sustenta aquelas pedras, sustenta cada um de nós. Amém. A última noite de Belsazar. Espero que Deus possa estar falando ao teu coração, e que você pense: a última noite nossa pode ser pela manhã, o último dia de cada um de nós pode ser pela tarde. Da minha mãe, a última noite dela foi depois do almoço comigo, foi até a igreja comigo, estava arrumando para a Santa Ceia, pediu que eu deixasse no posto de saúde, que voltasse para pegar, para levar mau banho. E aí alguém ligou para a igreja e disse: olha, pastor, sua mãe já está indo para Ipiaú, passando mal. A última noite dela foi de dia. Quantos de nós, meu pai, eu presenciei os últimos momentos, eu, o irmão Fábio, a última noite dele. E na noite anterior, um dia antes ou dois, fiquei com ele naquele quarto, e ali orando à noite, não conseguia dormir, e ele dormindo, gemendo, ele acordou e olhou para mim e disse: por que tu não dorme? Eu disse: eu estou bem, pai, fica tranquilo. E eu disse: pai, Jesus é bom, Deus é bom, eu amo Jesus, filho, eu amo Deus. E eu fiquei com ele ali. E aí, quando eu perguntei para ele: o senhor está bem, pai? Estou bem, filho, estou bem. A última noite do pai de Fábio.
noite dos nossos pais, a última noite de cada um de nós. Vamos pensar nisso, nesses últimos momentos. Quantas pessoas morreram de Covid? Perdi um colega pastor essa semana, tem 2 dias, pastor Paulino. Que Deus assim nos abençoe. Sei que passou do horário, mas eu não sei se isso posso repetir outras vezes aqui. E que Deus abençoe cada um de vocês, ao irmão Fabrício, a igreja, para que possa pensar um pouco mais no nosso dia a dia da vida, tá bom? Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.